Esse povo voltou do cativeiro da Babilônia. E lá na Babilônia eles viram casas maravilhosas, eles eram escravos. Quando se completaram os 70 anos, eles voltam e eles queriam fazer a mesma coisa. E Deus abençoou o povo. E eles plantavam e colhiam muito, e plantavam de novo, colhiam mais. Construíram uma casa de 2 quartos, o dinheiro aumentou, ficou 4 quartos. E eles iam construindo verdadeiros palácios para eles. Mas a casa, o templo, continuava lá em ruínas. Não tinha dinheiro. E Deus disse: acaso vocês é que dizem que não é tempo? Será que vocês não prestam atenção? Que quando vocês voltaram, tudo ia muito bem. Eu mandava a chuva na medida certa, o calor do sol na medida certa, as colheitas eram grandes, tudo dava certo. De uma hora para outra eu comecei a tirar. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Deus está dizendo: vocês lembram como era antes? Era tudo tão farto, era tudo tão mais fácil. Por que que agora não é? Será que vocês não podem pensar? Por quê? Porque vocês constroem casas cada vez melhores para vocês. Mas e a minha casa? Como é que está a minha casa? Eu pergunto para você hoje, meu irmão, como é que está a casa de Deus em você? O plano de Deus é estar misturado com o homem. Se ele coloca o seu interior dentro do homem, ele não fez isso em nenhum animal. Eu fiz questão de ler o capítulo 1 para chamar a atenção dos irmãos de que Deus disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais selváticos, répteis e animais domésticos, segundo a sua espécie. Então, Deus simplesmente dá ordem para que a terra produza. Mas na hora que ele vai fazer o homem, ele chega com as mãos e ele fala: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa? A Trindade toda entra na formação do homem. O homem é feito à imagem do Deus Trino. Deus entra com a palavra e Deus entra com as mãos. Deus entra com as mãos. Eu me lembro, uma vez quando eu morava no Iraque, a primeira vez que eu fui ao paraíso terrestre para conhecer ali no sul do Iraque, na Caldeia, e eu cheguei ali e fiquei pensando, o universo todo, com tantos planetas e satélites e tanta coisa. No meio do universo, Deus escolhe um planeta, a Terra. Nesse planeta tem tantos continentes e tantas nações. Mas Deus veio ao Iraque. E ele tocou na terra do Iraque. E quando ele botou a mão aqui nessa terra, ali o barro é bem escuro, ele tocou. Deus tocou no solo do Iraque. Eu olhei e eu estou pisando aqui. Olhei na frente do rio Eufrates. Olhando mais adiante tem as montanhas do Ararat. E lá pousou a arca de Noé. E de uma hora para outra eu pensei, esta terra bebeu o sangue de Abel.
Daqui nasceu Noé. Daqui foi tirado Abraão. E eu estou pisando nessa terra. E Deus então traz toda a humanidade a partir de um toque que Ele deu no barro. Crescei, multiplicai-vos. E Ele manda que aquele casal se multiplique. E Deus planta um jardim. Você já imaginou o que é Deus plantando? A Bíblia diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E se você for olhando a Gênesis, você vai ver que Deus vai plantando coisa por coisa, enfeitando a casa do homem, porque ele tinha um objetivo. O objetivo dele era nunca deixar o homem. Deus criou o homem para ele. E quando Deus soprou vida no homem, Deus soprou atributos dele no homem. Soprou atributos dele no homem. Um exemplo só. Os cientistas descobriram que o homem não pode mentir. Porque o homem, quando mente, agride a si mesmo. Porque o homem não foi criado para mentira. Ele foi criado para a verdade, porque a verdade está inserida no homem. No sopro que Deus deu, a verdade veio. Quando o homem mente, ele agride a si mesmo. Como? Os cientistas descobriram isso, que está escrito na Bíblia, mas eles descobriram. E por isso eles criaram um detector de mentiras. O homem pode mentir do jeito que a gente sabe que pode. Mas o interior dele grita quando ele mente. Aumentam os batimentos cardíacos. A temperatura sobe, existe uma convulsão imensa no homem quando ele mente. Aí o ponteirinho diz assim, está mentindo. Quem olha para ele pensa que não está, mas ele sabe que está mentindo. Por isso o detector de mentira. Por quê? O homem foi feito para a verdade. Deus soprou a verdade. Lembra quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque Deus soprou essa verdade dentro do homem. Quer outra coisa que Deus soprou, que veio com o sopro de Deus para o homem? Veio a adoração. O homem foi criado para adorar. O homem tem que adorar. O homem não pode viver sem adorar. Se ele não tem Deus para adorar, ele vai fundar um Deus para ele. Ele vai adorar o sol, ele vai adorar a lua, ele vai adorar os rios, ele vai adorar um pedaço de madeira, um pedaço de ferro. Ele vai adorar a si mesmo. Ele vai adorar o dinheiro, mas ele vai adorar. Ele vai adorar. O homem é sempre um adorador. E ele tem intimidade com o objeto da sua adoração. Quem já leu aqui o Tio Patinhas? Levanta a mão. Oh, aqui tem gente fina. O Tio Patinhas é o tio do Pato Donald. Ele é adorador de mamon, dinheiro. Louco por dinheiro. Quer tocar em Tio Patinhas, toca no dinheiro dele. Aí, ele tem uma caixa forte, que quando você olha assim, é muito dinheiro ali. Mas ele é arquimilionário, o Tio Patinhas. Você deve estar pensando que é que essa mulher quer com história de Donald aqui. Mas é para dizer para vocês como a gente pode aprender essas coisas. Aí vem uma notícia que um dos poços de petróleo
de uma bacia lá do Oriente Médio, teve problema com derramamento de óleo, e aí ele está faturando menos naquele dia. Ele entra numa depressão. Ele entra numa depressão. E quando ele vê que não tem mais jeito, senão ele vai morrer, ele pega a bengala dele e ele vem na direção da onde? Do Deus dele. Ele entra na caixa forte, ele sobe no trampolim, e quando ele olha aquele monte de dinheiro, o olho dele começa a tremer. Ele sacode as asas, aí ele mergulha no dinheiro dele. E ele sai de lá, refestelado, vivo de novo, alegre, forte, feliz. Por quê? Porque ele se banhou no Deus dele. Ah, se nós pudéssemos aprender isso com o tio Patinhas. Ah, se nós pudéssemos aprender que na hora da desilusão, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora das incongruências da vida, nós devíamos largar tudo para ir nos banhar na presença do nosso Deus. Sairíamos de lá com tanta alegria, deixando todas as mazelas lá nas mãos do nosso Deus. Como o tio Patinhas deixa no meio do Deus dele. Quando Deus colocou tantos atributos diante de nós, é porque ele queria estar ligado conosco. Isso é uma forma de estar ligado. Uma vez eu estava pregando na igreja do Nazareno de Campinas, e o pastor Aguiar foi me apresentar. O pastor Aguiar é um dos homens maravilhosos, pastores, homem de honra, filho de Deus honrado que o Brasil tem. E quando ele foi me apresentar, ele disse à igreja, assim, acho que tinha mais de 3.000 pessoas. Vocês sabem, né, que a única pessoa que eu deixo pregar nesse púlpito, única mulher, é a irmã Edmeia. Vocês sabem que ela é a única mulher que prega aqui. Por quê? Mulher gosta de pregar abobrinha. Por isso eu não dou isso na minha cara. E depois, sabe, irmãos, mulher é como pipa. A gente solta, mas segura na linha. Isso ele dizendo para todo mundo rindo, até as mulheres. E eu aqui esperando ele me passar o microfone. E eu fiquei olhando e disse, mas como é que ele tem coragem de dizer isso tudo? Assim, para mim, na hora de eu pregar. E eu não tinha uma resposta para dar para ele. Aí, quando ele deu o microfone, eu disse, pastor, um dia eu vou encontrar a resposta para dar para o senhor. Porque não me conformei. Você quer dizer, são anos que já se passam isso. Nunca encontrei uma resposta para dar para o pastor Aguiar. Mas o que eu tenho aprendido com a história da pipa é muito, viu? Eu tenho aprendido é muito. Ele me deu a pista para uma porção de pregações. É como se Deus nos soltasse aqui no mundo como uma pipa. Ele segura na linha. Nós temos em nós o interior de Deus. Agora vamos andando mais um pouquinho. Deus constrói uma casa para o homem. Um jardim. E quando eu vejo Deus construindo esse jardim do Éden, eu me lembrei muito disso quando eu fui casar meu filho. Que eu queria botar dentro da casa dele tudo do melhor. E dizia para minha nora, olha, você vai dizendo aí que você quer, mas eu procurava interferir. Porque eu sempre queria melhor, sempre queria melhor. Como Deus enfeitou. Como Deus fez uma casa linda. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. Que cuidado.
E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo assim 4 braços. E assim nós vamos ver que Deus enfeitou aquela morada, porque era o lugar onde estaria um grande pedaço dele, estaria o seu interior. E a Bíblia diz que quando chegava a virada do dia, Deus ia lá para visitar o homem. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus ia ali. É engraçado, né? Pela viração do dia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Você vê, na viração do dia, Deus ia visitar o casalzinho. Quer dizer, ele construiu uma casa para o homem, ele sabia o endereço, ele sabia o que tinha ali, tudo, e ele ia lá. Que coisa, não é? Você já pensou naquele casal, quando Deus chegava? Eles se abasteciam em Deus. E quando Deus ia embora, a vida deles era uma contínua expectativa pela próxima visita. Um dia, Eva me recebe uma outra visita. Era a visita de Satanás, que estava travestido de serpente. E nós sabemos tudo o que aconteceu. E quando aconteceu isso, exatamente quebrou a ligação. Por quê? Eu queria agora fazer um negócio aqui. Como hoje é o primeiro dia, eu quero... Nós sabemos, isso é um intermezzo, porque amanhã em diante eu vou entrar fundo, mas hoje eu quero preparar uma base, porque o assunto é excelência da intimidade com Deus. Gente, quando eu vi isso é o que eu gosto. Olha, digamos quando Deus fez o homem, ele fez o corpo do homem. O corpo do homem é esse pedaço aqui, daqui para baixo, tá bom? Agora, pense no seu corpo. Quantas coisas maravilhosas Deus colocou no seu corpo. Ele colocou tantos órgãos. Ele colocou tantos aparelhos. Ele colocou coisas no seu corpo que você tem desde que nasceu e você nunca lembra deles. Alguém aqui, quem foi aqui que lembrou dos rins hoje? Os rins estão filtrando sangue. Estão filtrando tudo. E jogando o que não presta na bexiga, que bota para fora. Não é? Alguém aqui acordou de madrugada e disse, o meu coração está bombeando o meu sangue. Mesmo quando você está dormindo, o seu coração está... O coração é uma bomba. Ele abre embaixo, pega o sangue e bombeia para cima. E abre embaixo, bombeia para cima. Pega de baixo, bombeia para cima. E não parou até hoje. Tudo em você funciona. Você não está nem aí. Porque Deus botou para funcionar. Esse é o seu corpo. Maravilhoso. Mas Deus não podia estar ligado a você pelo corpo. Porque Deus não é corpo. Então Deus teve uma ideia, como todas de Deus são brilhantes. E Deus fez uma alma para o homem, que é um corpo imaterial, um corpo invisível. E ele botou no homem a alma. A alma é um corpo no homem que ninguém vê, mas ela existe. É na alma, a alma é riquíssima também. A alma é um corpo onde estão
todos os aparelhos da vida intelectiva, da vida ativa, da vida afetiva. No bloco da vida afetiva você tem as emoções, as paixões, os sentimentos. Da vida intelectiva você tem inteligência, memória, juízos que formam raciocínio, com todas as suas patologias. Da vida ativa você tem os instintos, os reflexos e assim por diante, na sua alma. Mas Deus não pode estar ligado a nós pela alma, porque Deus não é uma alma. Deus é espírito. Então Deus vai criar no homem um espírito. E esse espírito que Deus vai criar no homem, digamos que é esse aqui. Não sei se dá para botar aqui. Essa parte aqui de cima é o espírito. Porque Deus é espírito, para estar conectado ao homem, ele cria um espírito no homem. Nós não podemos confundir o espírito do homem com o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Lá em Provérbios 20:27 está escrito: o espírito do homem é lâmpada do Senhor. E você encontra muitas vezes em que esse espírito do homem, você vai ver que ele está conectado a Deus, porque Deus é espírito. Eu vou pegar, eu acho que fica melhor o exemplo, se eu pegar aquele tripé. Com esse tripé aqui, depois eu ponho isso aqui. Eu vou dizer a vocês assim, essa parte aqui de baixo é o corpo, daqui até aqui. Essa daqui até aqui é a alma. E essa parte aqui, é difícil esse material didático de última hora. Aqui é o espírito, desculpa. Essa parte aqui é o espírito. Então, está perfeito, porque o espírito do homem conectado em Deus, ele dirige a alma. E a alma, dirigida por um espírito conectado em Deus, ela dirige o corpo. Pronto. Assim está o homem. E Deus diz assim para o homem: olha, de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente, que é o diabo, veio lá e disse e aconselhou e enrolou e enganou para que Eva comesse da única árvore que era proibida. É sempre assim, né? E Eva comeu. E quando Eva comeu, a Bíblia diz que o espírito morreu. O espírito morreu. Deus tinha dito: o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, morreu o espírito, exatamente a parte que conectava o homem a Deus. Está vendo? É tão difícil isso. Porque Eva ouviu Deus dizer para não comer, mas ouviu o diabo dizer para comer. Ela ouviu a voz de Deus e a voz do diabo, mas a voz do diabo foi mais convincente. Por que será que as coisas do mal são tão atraentes? Por que será que as coisas do mal nos atraem tanto?
Parece que a voz do mundo é mais carismática. Você vê Eva ouviu as duas vozes e caiu, ouvindo e seguindo a voz do mal. Tudo bem. Esse espírito no homem morreu. E agora? A alma diz: o que é que eu faço? Eu fui criada para ser dirigida por um espírito. Só que agora o de espírito virou defunto. Mas eu tenho que ser dirigida. Então, ela vai seguir a direção do espírito que está no mundo, Satanás. Ela, em vez de ser uma alma espiritual, ela se torna uma alma carnal. Ou, como diz Paulo, simplesmente carne. Ela se torna uma alma mundana. Ela vai seguir a orientação do espírito que está no mundo, que é Satanás. Então, ela agora passa a gostar de tudo que desagrada a Deus. Ela passa a gostar de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, discórdias, contendas, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias, como são as obras da carne. A alma passa a gostar disso. Olhe bem, nós tiramos esse final de semana para arrumar as nossas baterias espirituais. Eu estou dizendo que a alma passa a gostar. Quando eu vejo alguém me dizer: irmã, eu acho que o meu marido está com alguma pombagira. Por quê? Ele vive caindo no adultério. Então, minha filha, ele pode ter até o pombal todo, mas ele é adúltero. Acabou. Porque, deixa eu lhe dizer, nós gostamos do que não presta. Sabe por quê? A nossa alma ficou mundana. E não venha me dizer que a sua não é assim, não, porque eu vou dar risada. Porque além de missionária, eu sou psicóloga. E sou doutorada em TEP. Acabou. De alma, principalmente estragada, eu conheço. Sempre tem uma área da nossa vida com a qual nós lidamos. Tem gente que gosta de prostituição. Sim, gosta. Senta na frente da televisão, quanto mais porco o programa. Ri, gosta, se satisfaz. Porque é uma alma que gosta de prostituição. A pessoa é boa, entrega dízimo na igreja, entrega, faz de tudo, mas é prostituta. Acha que prostituta é só aquele que vai procurar a mulher lá pela rua? Não, é a pessoa que tem a alma assim. Impureza. Quantas pessoas estão aí viciadas na impureza na internet? Viciados na pornografia pela internet. Quanto isso tem destruído lares, acabado com vidas? Quantas pessoas vêm me confessar e chorar comigo e me dizer o quanto tem vontade de morrer? Gostam. A nossa alma ficou vira-lata. Lascívia. Lascívia consiste em despertar desejos libidinosos nos outros. Se veste para mostrar. Tudo o que faz para chamar atenção sobre o seu corpo. Inimizades, porfias, brigas, discórdias, mentiras, tudo isso é da nossa alma separada de Deus, meus irmãos. Se você não gosta de uma coisa, mas a outra lhe satisfaz. E olha, eu vou dizer, a Bíblia diz que esse espírito, lá no Éden, ele morreu. Mas a Bíblia não diz que ele desapareceu. Então, a partir de Adão, nós somos este homem. Alma e corpo carregando um defunto espiritual. O que você acha? O que você acha disso? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Deus
Quando os anjos pecaram lá no céu, não moveu um dedo para redimir os anjos. Mas assim que o homem caiu, Deus proclamou, anunciou, publicou o seu plano de redimir o homem. Ele diz, olhou para a mulher, olhou para a serpente e disse, eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas o teu descendente, mulher, lhe esmagará a cabeça, o poder, o domínio, o governo. Então Deus ali anunciou que ele ia criar aqui na terra um homem que ia esmagar o governo de Satanás, que ia restaurar o homem com esse espírito para Deus. Desde aquele dia, o homem passou a ser isso aqui: alma, carnal ou simplesmente carne, e corpo. Para ser inteligente, não precisa do espírito, porque a inteligência está na alma. Para falar bem, não precisa do espírito, está na alma. Para ter cultura, não precisa do espírito, porque a inteligência está na alma. Capacidade de aprender. Você vê tanta gente por aí pregando bem, fazendo maravilhas, sem ter nascido de novo. Por quê? Porque aprende tudo que é inteligência, e a inteligência está na alma. Por isso os escândalos que nós temos visto. Quando os tempos vão passando e João Batista queria saber como é que ele ia reconhecer Jesus. E Deus disse para ele, João, aquele sobre quem tu vires descer e pousar o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. Lá, aqui na nossa Bíblia em português tem descer e pousar. Mas o verbo pousar em português não tem hoje a mesma profundidade que deveria ter. Quando você vê na Bíblia em inglês, diz assim, aquele sobre quem tu vires descer, and remain the Spirit. He will come down and remain. Ele vai descer e permanecer. Aquele sobre quem tu vires descer e permanecer o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não ia descer e ficar onde tinha morte. Não desce e fica onde tem morte. Ele pode descer e permanecer onde tem vida. Por isso é necessário o novo nascimento. Desde Adão, todos os homens são assim. Deixa eu contar uma história para você, lá em Romanos 7. Paulo lembra do suplício romano chamado o suplício do morto. Era assim, quando alguém cometia um grave crime, ele era levado à corte e podia receber como sentença o suplício do morto. Em que consistia? Digamos que eu fui condenado ao suplício do morto. Então, iam me deixar presa até morrer uma pessoa. Quando morria essa pessoa, eles traziam a mim, botavam o defunto em pé com os braços para trás de mim. E os meus braços para trás dele e amarrava. Os braços por trás dele, ele abraçado em mim, perna com perna amarrada, coxa com coxa, tronco com tronco, pescoço com pescoço. E dizia, pode ficar. Eu não podia deitar, porque senão o defunto deitava em cima de mim. E se eu deito de frente, eu deito em cima do defunto. Né? Se é de lado, de qualquer jeito, o defunto estava grudado em mim. E o que é pior, daqui a pouco ele começava a soltar água. Começa a chamada síndrome de Lázaro, né?
incha, incha, daqui a pouco começa a derramar. Eu não vou descrever tudo, porque vocês ainda vão jantar, e eu também. Pensa o que é isso, e o mau cheiro. E os bichinhos. E você vivo. O que você daria para alguém que lhe soltasse daquele defunto e lhe desse um banho? Eu daria minha própria vida. Paulo diz: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Esta alma está carregando o defunto. Nós nascemos com defunto espiritual. Por isso, o rei Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Só Jesus Cristo, quando ele vem e ele dá vida a esse espírito que estava morto, isso se chama novo nascimento, que se prega tão pouco nas igrejas. Não se prega mais sobre novo nascimento, não precisa. É só dizer: aceitei Jesus, aleluia. Ah, é? Por isso que o mundo está cheio de evangélicos, mas discípulos tem poucos. Porque precisa ter vida aqui, nesse espírito. Porque senão você vai ficar sujeito às paixões da carne, que é a alma carnal. Vai ficar sujeito, porque o espírito está morto. Morto atrai o quê? Mosca, mau cheiro. E aí a sua vida vai, daqui a pouco está com mau cheiro. Por quê? Porque não nasceu de novo. Nós precisamos saber que quando Deus diz que vai mandar o homem nascido da mulher, que vai restaurar o valor da queda, a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus Cristo vem, e o plano dele, então, Deus que planejou a nossa redenção e anunciou, agora ele traz o Filho para trabalhar esta redenção, para pagar o preço, para fazer a redenção. E quando ele envia Jesus, a Bíblia diz em Gálatas 4:4, chegando, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus envia Jesus, Jesus vem e paga tudo e faz tudo. E quando ele tinha feito tudo o que tinha que fazer para pagar o preço, lá na cruz ele diz: Pai, tudo está consumado, tudo preparado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quer dizer, eu já fiz toda a minha parte. Acabou meu ministério aqui na terra. Está tudo pronto, zerei tudo. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pronto. Então agora, a redenção do homem, planejada pelo Pai, toda ela feita pelo Filho, está tudo pronto. Mas Deus ainda não completou. Até que essa redenção seja aplicada a cada um de nós. Por isso é necessário que o Espírito Santo venha. Por quê? Porque aí vem o grande grito da redenção. É que Deus, que antes ia lá no Jardim do Éden, pela viração do dia visitar o casalzinho, agora ele, disse negativo.
Eu vou habitar dentro. O plano de Deus é esse. É que Ele venha habitar dentro de nós. Olha, você vai ver Deus falando disso durante a Bíblia toda. Lembra quando Ele, assim que tirou o povo do Egito, Ele disse: Moisés, diz ao povo de Israel que me traga oferta. Aí ele foi dizer: esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, e bronze, estofa azul, e púrpura, e carmesim, e peles de animais marinhos, e pelo de cabra. E ele foi dizendo, ele deu uma lista. E lá no final ele diz: e me construirão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pronto. Deus começa a ter pressa. É como se ele tivesse uma saudade muito grande. Uma pressa tão grande de estar de novo misturado com a gente. E nós sabemos que Moisés fez de acordo com o modelo que ele viu lá, o modelo celestial, e aquele tabernáculo andava com eles. O deserto todo ele criou sacerdotes para carregarem, nós sabemos disso tudo. Porém, o plano de Deus não era aquele. O plano de Deus não era que o povo carregasse o tabernáculo a vida toda. Ele sempre reclamou quando ninguém dava atenção à habitação dele. Quer ver, no tempo do profeta Ageu, você pode lembrar que ele reclamou terrivelmente das pessoas não darem atenção. No capítulo 1 do livro de, eu vou só lembrar rapidinho, no capítulo 1 de Ageu, no versículo 2, ele diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo, Deus falando, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não chega para fartar-vos, bebeis, mas não chega para vos saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe para pô-lo num saltel furado. Considerai o vosso passado. Pense como era antes. Subir ao monte, trazer a madeira, edificai a casa, dela eu me agradarei e nela serei glorificado. Presta atenção. Esse povo voltou do cativeiro da Babilônia. E lá na Babilônia eles viram casas maravilhosas. Eles eram escravos. Quando se completaram os 70 anos, eles voltam e eles queriam fazer a mesma coisa. E Deus abençoou o povo. E eles plantavam e colhiam muito. E plantavam de novo, colhiam mais. Construíram uma casa de 2 quartos. O dinheiro aumentou, ficou 4 quartos. E eles iam construindo verdadeiros palácios para eles. Mas a casa, o templo, continuava lá em ruínas. Não tinha dinheiro. E Deus disse: acaso vocês é que dizem que não é tempo? Será que vocês não prestam atenção? Que quando vocês voltaram, tudo ia muito bem. Eu mandava a chuva na medida certa, o calor do sol na medida certa, as colheitas eram grandes, tudo dava certo. De uma hora para outra eu comecei a tirar. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Deus está dizendo: vocês lembram como era antes? Era tudo tão farto, era tudo tão mais fácil. Por que agora não é? Será que vocês não podem pensar?
Por quê? Porque vocês constroem casas cada vez melhores para vocês. Mas e a minha casa? Como é que está a minha casa? Eu pergunto para você hoje, meu irmão, como é que está a casa de Deus em você? Deus está dizendo. E aqui ele diz o recado. Subi ao monte, trazei a madeira e construí a casa. Dela eu me agradarei e nela serei glorificado. Subir ao monte significa deixar todo o burburinho da cidade. Deixar a televisão, deixar o shopping, deixar as coisas que lhe divertem e ter um tempo para ficar com Deus, que no monte não tem nada disso. Mas quando você descer de lá, traga a sua natureza, porque a madeira é a sua natureza. E comece ali a edificar a morada para Deus. Ele diz, dela eu me alegrarei. E nela eu serei glorificado, porque a única coisa que Deus quer é essa intimidade. É estar com você. Porque Ele criou você para Ele. Desde o início foi assim. E você vai ver, e não é uma vez nem duas, que Ele vive chamando o povo para Ele. Tem um momento, no livro do profeta Oséias, que ele diz, o que é que eu faço com esse povo? O que é que eu faço com esse povo? Porque eles não se lembram das coisas. Ele diz assim, olha, que te farei? Que te farei? Por quê? Porque o teu amor é como o orvalho da manhã, que cedo passa. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Ele diz, atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Capítulo 11 de Oséias. Fui para eles como quem alivia o jugo de sob suas queixadas, e inclinei-me para dar-lhes de comer. O que mais precisa? Para que eles queiram ter essa intimidade comigo que eu tanto quero. Eu os criei para mim, mas eles não querem. Tem um momento aqui em Oséias, no versículo 14, capítulo 2, que ele diz, olha, eu vou ter que te atrair e te levar para o deserto para te falar mansamente ao teu coração. Às vezes Deus tem que nos levar para o deserto. Deserto é momento de dor, é momento de perda, é momento de choro. E quando nós temos um problema de doença ou de falta, no instante nós temos tempo de nos lembrar de Deus. Então, às vezes, Deus precisa nos levar para o deserto. É porque Ele quer? Não. É porque nós precisamos. Então, meus irmãos, nós precisamos saber que Deus nos criou para Ele. Ele construiu um jardim, uma morada, para que nós possamos estar com Ele todos os dias. Mas o projeto de Deus é ficar em nós de forma contínua. E que nós possamos arrumar um meio de ficarmos cheios dele. Por isso, quando Ele planeja trazer o seu Espírito, significa a própria vida dele, Ele mesmo morando dentro de nós, para nos transfigurar pouco a pouco. Quando nós pensamos intimidade com Deus, não somos nós que queremos, é Ele que quer.
É Ele mesmo que quer. Portanto, quanto uma liderança de uma igreja dá um título desse para um trabalho de final de semana, eu digo, foi Deus que falou com a liderança. Porque só Deus falando. Que ninguém vai procurar uma coisa assim que Deus tanto quer. Ele nos quer para Ele. Você vê Jesus Cristo dizer, não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então foi Ele que nos chamou. É Ele que nos quer. É Ele que nos ama. É Ele que vem atrás. Ele deixa os próprios céus. Ele entrega o Filho numa cruz. Ele vem. Ele vem para estar conosco. É preciso que saibamos que esse é o desejo do Deus Todo-Poderoso, é essa intimidade conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Ó Senhor, Deus nosso Pai. Desde toda a eternidade Tu és Deus. Tu criaste os céus e a terra, todos os universos visíveis, todos os universos invisíveis. Dá que nós possamos, Senhor, durante este final de semana, ter o nosso coração dilatado na Tua direção. Que o Teu próprio Espírito possa se mover de tal forma e criar em nós fome e sede de Ti cada vez mais. Dá-nos um coração que Te busque, para que nós possamos Te agradar de acordo com a Tua vontade. Isso é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.